Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 3, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre de onde vivem os povos indígenas brasileiros. E se vocês verem aqui, vamos lá, abre uma página 8, tá? Nós temos um mapa representativo das nossas terras indígenas. Todas essas marcações aqui que vocês podem ver, que estão em marronzinho, são terras indígenas em cada parte de cada bioma. Então, que nós vamos falar agora, tá bom? Então, assim, cada parte marronzinha, cada bolinha, cada área um pouquinho mais extensa, principalmente na parte aqui, essa parte vermelha que está localizado o nosso norte, ou na Amazônia, né? Toda essa região aqui, onde está a maior concentração indígena do nosso país, tá? E abaixo vocês vão ver que nós temos 6 questões que é para vocês fazerem uma pesquisa destas terras indígenas, tá? Então vocês vão anotar no caderno, vão fazer essas questões e vão anotar no caderno, e quando nós voltarmos às aulas normais, vocês vão fazer uma breve apresentação, uma explicação para mim do que vocês entenderam dessas terras indígenas, desses povos, tá bom? E aí nós vamos lá falar um pouquinho na próxima página, início do capítulo 1, que o que é um bioma, né? O que seria esse bioma? Então, o bioma, ele pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais de acordo com as suas condições climáticas, ou seja, cada bioma ele depende da condição climática que nós temos na nossa região. Um bioma de clima mais quente, por exemplo, ele vai ter plantas diferentes de um bioma de clima mais frio, como nós temos, por exemplo, biomas diferentes na região norte, nordeste e a sul, a sudeste, onde nós estamos localizados, são biomas totalmente diferentes, tá bom? Então aqui nós temos uma representação esquemática do bioma da Caatinga, mas antes eu quero falar para vocês um pouquinho de cada bioma. Descem um pouquinho mais na parte de biomas brasileiro, onde nós temos aqui um mapa, né, com pintado de cores diferentes de cada região. Elas estão tendo o seu bioma diferente. Então vamos começar aqui, ó, por essa parte vermelha do nosso mapa, tá? Que fala sobre a Amazônia. Então, o que seria a Amazônia? É o maior bioma brasileiro que nós temos, a Amazônia, que a maior parte dela é constituído por uma floresta tropical, como vocês já conhecem, né? A maior floresta que nós possuímos, que nós temos, é constituído de muitas plantas epífitas. Não confundam plantas epífitas com plantas parasitas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma planta epífita, por exemplo, ela está ali presente em uma árvore somente para adquirir nutrientes, ou seja, ela vai estar ali de apoio para que todos os nutrientes, os micro-organismos, por exemplo, morre um bichinho na copa de uma árvore, quando a chuva desce, ela vai trazer para aquela planta o nutriente daquele bichinho, que é o bichinho em decomposição muitas vezes, e vai estar alimentando em forma de adubo essa planta epífita. E dentro da característica dessas plantas epífitas, nós temos as orquídeas, por exemplo, para vocês entenderem. Porém, nós temos também nessas matas grande quantidade de plantas parasitas. Essas plantas parasitas, elas sugam da própria árvore os nutrientes da árvore. Ela não fica ali somente por estar, ela não fica ali somente de uma forma como que eu posso dizer para vocês, uma forma de se alojar. Ela vai estar ali sugando a árvore. Então, assim, ela acaba muitas vezes matando as árvores, uma planta parasita, tá bom? E aí nós temos nessa nossa Amazônia também uma grande biodiversidade, tanto de plantas quanto de animais. E essa biodiversidade que nós temos é riquíssima, riquíssima em variedades diferentes, espécies diferentes, isso tudo localizado dentro desse nosso bioma,
que é a Amazônia, tá bom? E um grande problema que nós temos também nessa parte da Amazônia é o desmatamento que anda ocorrendo, e isso tem destruído grande parte deste bioma. Então, o desmatamento tem sido algo que tem prejudicado muito a nossa mata, tá bom? E aí nós temos aqui também o nosso segundo bioma, o Pantanal. Se vocês verem, é um bioma bem pequenininho que nós temos aqui, localizado aqui no Mato Grosso, tá vendo a parte rosinha aí? Então, essa parte é a região menor que nós temos de bioma, porém é uma região muito úmida, uma região onde existe muitos alagamentos, né, principalmente nas épocas de chuva, muito úmida, onde nós temos grandes variedades até de Vitória régia, sabe aquelas plantas bonitas que ficam em cima das águas, aquela Vitória régia, dá uma flor linda. Então, nós temos grandes variedades ali nessa região do Pantanal. Porém, por ela ter uma grande abundância de água, é a parte onde nós temos a maior biodiversidade das aves no nosso mundo. Está localizada ali no Pantanal. Então, nós temos uma grande virtude, né? Que é uma região onde possuímos grandes variedades de aves no nosso país, tá bom? E depois nós temos aqui também, ó, essa parte verdinha do nosso mapa, a região de Mata Atlântica, né? O que seria essa Mata Atlântica? Ah, lá próximo do litoral, por exemplo, as praias litorâneas, é a região de bioma dessa nossa Mata Atlântica. E aí eu falo para vocês, mas o bioma da Mata Atlântica está se acabando realmente, né? Temos muito desmatamento, onde as pessoas têm desmatado para fazer suas casas, né? Então, assim, tudo devagarzinho está se acabando e nós temos ali essa região que nós temos também muitos animais endêmicos, né? Lá em cima, no início, ele fala aqui, ó, pelos animais endêmicos que vivem neles. Mas o que seria esses animais endêmicos? Esses animais, eles são espécies que só temos aqui no nosso Brasil. Ou seja, na parte lá da região da costa de Pernambuco, da parte litorânea, nós temos um animal endêmico que é o preá. Então, só temos essa espécie de preá nessa nossa região. Então, nós somos privilegiados por só nós termos esta. Então, essa região, os animais, eles ficam ali, somente cruzando entre eles, porém não existe tanta variabilidade genética desses animais. É algo bom, porém não é algo assim também que facilite a procriação de novas espécies, por isso que eles são chamados de seres endêmicos, tá bom? E aí depois dessa nossa Mata Atlântica, nós temos a parte do Cerrado, né? Que está essa parte aqui, um amarelinho, um begezinho, né? Está localizado toda essa região que nós temos centro-oeste, que vem lá do Maranhão, pegando Tocantins, Goiás, Minas e uma parte também do nosso São Paulo. Tá? Então, essa parte do Cerrado é uma região de muita seca, né? Diferente do Pantanal, onde nós temos muita água, a região nossa do Cerrado é uma região muito seca. Porém, ali nós temos que ter plantas de caules bem fortes, com reservas de água, né? Ou seja, os cactos, por exemplo, é uma característica do cerrado, de plantas de caules mais grossos, porque quando vem a seca também, então eles têm que ter esta reserva. E nós temos animais na região do cerrado que se destacam, como por exemplo o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. São dois animais que nós possuímos em grandes quantidades nessa região do Cerrado, tá bom? Então nós falamos da Amazônia, nós falamos do Pantanal, nós falamos da Mata Atlântica, do Cerrado e agora nós vamos falar um pouquinho da
caatinga, que vocês podem ver aqui a parte em abóbora, que está localizado mais lá na região nordeste do país, que vai do Ceará até o finalzinho da Bahia, pegando um pouquinho de Minas Gerais, que é uma região muito mais seca do que o cerrado, onde nós temos as plantas xerófitas, nós temos os cactos, nós temos muitas plantas que não possuem folhas. Por quê? A folha ela é um tipo de reserva também que a planta tem. Então, com a temperatura muito quente, que chega a atingir 50 graus nessa região da Caatinga, na época do verão, então, assim, são plantas que elas precisam ter uma parte delas abaixo do solo e uma parte acima do solo, onde as suas sementes elas são resistentes até uma queimada. Então, quando nós temos uma queimada, essas plantas da região da Caatinga, elas têm também uma sobrevivência. Então, ocorre uma queimada num lugar, quando vier novamente uma nova chuva, alguma coisa assim, as próprias sementes que ali estavam, que foram queimadas, elas brotam, começam a brotar, não se extinguindo as espécies de cactos que ali nós possuímos. E a última, que são os campos sulinos, que vocês podem ver em amarelinho lá no Rio Grande do Sul, que é a região, o nosso último bioma brasileiro, que são regiões onde nós temos, está localizada no sul do nosso país, especificamente no Rio Grande do Sul, que nós temos uma região muito grande de pastagem. Então, essa região de pastagem são muitas gramas, onde as pessoas muitas vezes elas acabam até confundindo um pouquinho aquela grama que suporta uma geada, que suporta um frio, com uma outra grama da nossa região sudeste, por exemplo. Eles acabam mudando um pouco da nossa vegetação ali naquela região, tá? Então, assim, nós vamos ver muitos campos onde a vegetação, essa vegetação de pastagem, ou seja, essas gramas pequenininhas, elas dominam ali. E o animal que se destaca ali na região de Campos Sulinos também é o veado campeiro, né? Um tipo de animal que só está localizado nessa região desse nosso bioma de Campos Sulinos, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês esses 6 biomas que nós temos aqui, né? E que vocês possam usufruir desta aula e respondendo agora os nossos exercícios que nós temos aqui abaixo. Na nossa próxima aula, a gente continua com esses temas, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.